Olá, povo de Deus, mais um dia de oração, hoje o 30º dia de oração. Estamos juntinhos no coração de Jesus, unidos pela força da oração. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração. Que você seja renovado nesse dia de hoje, nesse 30º dia de oração, que você seja renovado, que você seja visitado pela força do alto, que o poder do Espírito Santo venha sobre ti, que a força do Altíssimo te envolva nesse dia. E como diz Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Que o Espírito Santo te dê forças nesse dia de hoje, que ele renove as tuas forças, num tempo onde nós ouvimos tanto falar de morte, de pessoas entubadas, de pessoas já nos hospitais, de pessoas que não tem mais vagas nos hospitais, pessoas esperando, aguardando, um tempo de muita angústia, de muita preocupação, de muito medo, mas nós precisamos exercer a nossa fé e colocar a nossa esperança no Senhor. A nossa esperança está em Deus. Eu quero rezar contigo hoje o Salmo 107, na Ave Maria ele é o 106, porque é um salmo que nos ensina a olhar para o alto, a olhar para o céu. E o Senhor nesse tempo tem nos convidado, volte os teus olhos para o alto, volte os teus olhos para o Senhor. Então voltemos nesse dia de hoje o nosso olhar, o nosso coração para o céu. Ele diz assim: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Mesmo diante de tudo que tem acontecido no mundo, louvemos o Senhor, louvemos o nosso Deus, porque o louvor liberta, o louvor é uma arma de libertação. Então louve ao Senhor nesse dia de hoje. Padre, como que louva? Louvar é elogiar. A gente começar a dizer: Senhor, eu te louvo, porque Tu és santo, Tu és bendito, Tu és fiel, Tu és misericordioso. E aí eu vou dizendo todos esses atributos, que nós dizemos a Deus. E continuando: assim o dizem aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que Ele livrou das mãos do opressor. Assim como os que congregou de todos os países, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Erravam na solidão do deserto, sem encontrar caminho de cidade habitável. Consumidos de fome e de sede, sentiam desfalecer-lhes a vida. Em sua angústia clamaram então ao Senhor. Ele os livrou de suas tribulações, os conduziu pelo bom caminho para chegarem a uma cidade habitável. O povo de Deus estava consumido pela fome e pela sede, eles estavam desfalecendo-lhes a vida, como tantos de nós estamos desfalecendo, estamos perdendo a esperança, mas aquele povo, eles clamaram então ao Senhor. Que esse dia de hoje seja um dia de clamor, de você se colocar na presença do Senhor e clamar ao Senhor: Senhor, vem em meu auxílio, vem renovando as minhas forças, vem renovando, Senhor, todo o meu interior. E aí de você abrir o coração diante do Senhor e fazer como diz na palavra: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, de mostrar para o Senhor como nós estamos. Senhor, eu preciso do teu auxílio, de voltar os olhos para o Senhor dizendo: Senhor, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua força, eu preciso da tua ação poderosa em minha vida. E aí continuamos a leitura dizendo: agradeço ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens, porque descedentou a garganta sequiosa e cumulou de bens a que tinha fome. Outros estavam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros, por se haverem revoltado contra as ordens de Deus e terem desprezado os desígnios do Altíssimo. Quantos também têm sofrido porque têm afastado do caminho do Senhor, da busca do Senhor,
e tem sofrido como aquele paralítico que estava ali esperando que o anjo tocasse as águas para que, ao serem movimentadas e ele chegando ali, pudesse ser curado. Mas a palavra diz assim: pelo sofrimento lhes humilharam o coração, sucumbiam sem que ninguém os socorresse. Em sua angústia clamaram então para o Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Esse salmo, ele vem falando do clamor, dessa força do clamor, de um povo que estava como que sem esperança, desesperado, um povo que estava perdido, um povo que não encontrava mais nenhum horizonte, mas eles voltaram o coração para o Senhor. Eles clamaram ao Senhor, e ao clamar ao Senhor, o Senhor veio em auxílio. Esse dia nós faremos um clamor a Deus, porque nós precisamos da intervenção divina. Nós precisamos que o Senhor intervenha. Nós precisamos que a mão poderosa de Deus venha nos livrando de todo esse mal. E nós precisamos ser muitos, irmãos, a orar nesse tempo, a clamar a misericórdia de Deus. Tirou das trevas, em sua angústia clamaram então para o Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos livre de toda a tribulação que você está passando, que seus conhecidos, seus amigos, familiares estão passando. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhes os grilhões. Agradeço ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. O Senhor vem em nosso auxílio, Ele vem quebrando tudo, Ele vem agindo em nosso favor. Então, coloquemos a nossa confiança em Deus, coloquemos a nossa esperança em Deus. Outros enfermos por causa de seu mal proceder, como aquele paralítico que estava doente devido à situação de pecado, o Senhor diz para ele: olha, vá, mas não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, o pecado é um mal em nossas vidas. O salário do pecado, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Por isso que nós precisamos estar na graça de Deus. Todo alimento lhes causava náuseas, clamaram às portas da morte. Em sua angústia clamaram então ao Senhor, Ele os livrou de suas tribulações. Ele os livrou de suas tribulações. Enviou a sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte. Olha essa palavra, irmãos. O Senhor enviou a sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte. Nesse dia de hoje, busque a palavra do Senhor. Nesse tempo de hoje, com tanta coisa acontecendo, tanta situação de morte, e as pessoas não têm se dobrado diante do Senhor, em penitência diante do Senhor. Olha o que aconteceu com Nínive. Nínive, uma cidade que o pecado, o clamor de Nínive, ou seja, o pecado subia aos céus como que um clamor, e Deus falou: vou destruir essa cidade, em 40 dias destruirei essa cidade. Mas fala com Jonas: Jonas, vá lá, pregue a esse povo, porque se ele converter, eu não destruo. E Jonas entra naquela cidade, uma cidade que ele precisaria de 3 dias para atravessar aquela cidade. E ele entra em Nínive e ele começa a pregar ali a palavra de Deus, e o povo se arrepende, do menor ao maior, e até os animais são privados do alimento e da água. E Deus revogou a sentença que estava para acontecer contra Nínive. Enviou a sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte. Irmãos, busque a palavra do Senhor. Aproxime da palavra do Senhor. A palavra do Senhor contém uma pessoa, a pessoa de Jesus. Na palavra nós encontramos Jesus, é o encontro com Jesus. E esse encontro com o Senhor, dessa palavra, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e vai até a divisão das juntas e medulas, e discerne os pensamentos, discerne as intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto diante daquele a quem havemos de prestar contas. E a palavra do Senhor, ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma. O Senhor quer nesse dia de hoje
nos fortalecer, nos transformar. Eu sei que tem irmãos que oram com a palavra, mas que nesses dias talvez não tenham orado. Talvez você tenha dias que tenha orado com a palavra de Deus. Ore com a palavra do Senhor. Aqui nos primeiros vídeos meus, se você sobe aí, você vai encontrar como orar com a palavra. Ore com a palavra do Senhor, para que você seja fortalecido nesses dias, que você seja curado, seja liberto, que você receba o novo de Deus. E a palavra diz o Salmo 107: agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem alegremente as suas obras. Os que se fizeram ao mar para trafegar nas muitas águas foram testemunhas das obras do Senhor e de suas maravilhas no alto mar. Sua palavra levantou tremendo vento, que impeliu para o alto as suas ondas. Subiam até os céus, desciam aos abismos, suas almas definhavam em angústias, titubeavam e cambaleavam como ébrios, e toda a sua perícia se esvaiu. Em sua agonia clamaram então ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação. Cada vez que nós clamamos ao Senhor, cada vez que nós nos colocamos na presença do Senhor para clamar ao Senhor, o Senhor vem em nosso auxílio. O Senhor Ele é bondoso, é favorável, Ele vem em nosso auxílio. Nesse dia de hoje, que da sua casa suba o louvor, mas suba também um clamor a Deus: Senhor, vem em meu auxílio, vem auxílio da minha família, vem auxílio dos meus vizinhos, vem auxílio dessa cidade, vem auxílio desse estado, desse país. Senhor, vem auxílio do mundo inteiro. Nós te clamamos, Deus. Clamemos ao Senhor. O Senhor que vem em nosso auxílio, e ao clamor do seu povo Ele revoga as sentenças más. Transformou a tempestade em leve brisa, e as ondas do mar silenciaram, e se alegraram porque elas amainaram, e os conduziu ao desejado porto. Agradeçam eles ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Celebrem-no na assembleia do povo e o louvem no conselho dos anciãos. Transformou rios em deserto e fontes de água em terra árida. Converteu o solo fértil em salinas por causa da malícia de seus habitantes. Mudou o deserto em lençol de água e a terra árida em abundantes fontes. Aí fez habitar os esfaimados, que fundaram uma cidade para morar, e semearam os campos e plantaram vinhas, colhendo deles abundantes frutos, e os abençoou. Eles se multiplicaram grandemente e lhes concedeu rebanhos numerosos. Depois seu número se reduziu e caíram na miséria, sobre a opressão, a desgraça e o sofrimento. Mas aquele que lança seu desprezo sobre os grandes e os faz errar por intransitáveis desertos. Deus soergueu o pobre da miséria, multiplicando famílias como rebanhos. À vista disso, os justos se alegram, e toda maldade deve fechar a boca. Quem é sábio para julgar estas coisas e compreender a misericórdia do Senhor? Irmãos, coloquemos diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, o mundo inteiro diante de Deus. Clamemos. Que você hoje possa divulgar esse vídeo falando para as pessoas: irmãos, vamos clamar a Deus, vamos fazer um clamor a Deus, um forte clamor a Deus, pedindo o fim dessa pandemia, pedindo ao Senhor que venha visitando cada hospital, visitando cada profissional, visitando as pessoas que estão enfermas, mas visitando também aquelas que estão já sofrendo a fome. Alguém ontem me procurou dizendo: padre, eu comi um pedaço, disse lá de alguma coisa, disse chorando, o senhor tem uma cesta básica para me dar? A pessoa falou: eu comi um pedaço de alguma coisa que ela disse de manhã, um pedaço, eu não me recordei tanto porque ela já falou isso já aos prantos, e eu falei: me aguarde um pouco. Eu tinha uma cesta, fui pegar a cesta para essa pessoa.
Irmãos, é tempo de nós estendermos, vocês que podem, estendam as suas mãos em favor dos filhos que estão famintos. Tem muitas pessoas já famintas e nós não podemos ficar tranquilos enquanto você é funcionário público, enquanto a tua vida está tranquila, enquanto não chega até você. Quando esse vírus não havia chegado às nossas famílias, nós estávamos tranquilos. Mas parece que esse vírus agora, ele tem nome, porque é o nosso amigo, é o nosso familiar, é aquela pessoa próxima a nós, é gente que morre o tempo todo. A gente está numa atmosfera de morte e de enfermidade. Mas em tudo isso, em meio a tudo isso, nós precisamos ter esperança e nós precisamos estar curados, nós precisamos estar fortalecidos, nós precisamos nos colocar na brecha para o clamor, para clamarmos a Deus, para suplicarmos a graça de Deus, a bênção de Deus. Então supliquemos, meus irmãos, supliquemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, por aqueles que não estão tendo já o alimento, que Deus te deu um coração generoso. Aqui eu falo com pessoas de diversas partes do país. Procura as paróquias, ajude com cestas básicas, porque é triste quando alguém chega. Se eu não tivesse uma cesta ontem para dar àquela pessoa que chegou chorando, ela chorou dizendo: não tem nada em casa para comer. Que situação triste. E se eu não tivesse nada para oferecer para aquela pessoa, e eu pude oferecer porque alguém veio aqui dias antes e ofereceu a cesta, um ofereceu duas, outro ofereceu uma, outro ofereceu duas, mas são muitas pessoas famintas, e eu quero te convidar você a estender a mão, você a poder, nesse tempo que nós falamos da oração, que pede, o jejum que alcança e a misericórdia que recebe a graça, escute o clamor dos nossos irmãos. Eu disse esses dias na igreja, não sei se eu disse aqui, quer agradar uma mãe? Agrade o filho. Mas para Deus, que é um amor de mãe, é comparado ao amor de Deus, mas o amor de Deus é perfeitíssimo, muito mais perfeito do que um amor de mãe. E quando nós ajudamos um irmão, uma pessoa que está faminta, uma pessoa que está sem o alimento, Deus se alegra com o teu gesto. Doe com amor, mas faça com amor. Não adianta, como dizem em 1 Coríntios 13, nós nos doarmos a nossa vida em função do outro. Se não for com amor, de nada vale. Se nós vendermos todos os nossos bens e darmos aos pobres, se não for com amor, de nada vale. Então coloquemos amor em nosso coração, peçamos: Deus, me dá amor para que eu seja sensível à dor do meu irmão. E aí no último dia, no dia do julgamento, quando o Senhor for nos julgar, Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e tu me destes de comer, eu tive sede e tu me destes de beber, eu estava nu e tu me vestiste, eu estava enfermo, eu estava na prisão e tu me visitaste. Então, irmão, quando nós chegamos àqueles que são menos favorecidos, é ao próprio Deus que nós chegamos, é ao próprio Deus. Saia da linha do julgamento, para de julgar o outro. Muita gente julga porque o outro está naquela situação. Claro que tem situações talvez erradas, de vícios, de erros, de desobediência, de tantas coisas, mas o Senhor não está falando para você ajudar o que merece. O Senhor não está falando para você ajudar aquele que merece ser ajudado. O Senhor está falando: ajude, porque o Senhor faz brilhar o sol sobre os justos e os injustos. Deus não faz chover sobre a lavoura, sobre as terras dos justos, dos santos. Deus faz chover sobre as terras de todos nós. Deus faz chover para todos nós. Deus faz o sol brilhar para todos nós. Então que você seja um instrumento de Deus para chegar até esses filhos de Deus que estão sofrendo. Rezemos pedindo a Deus um coração novo, um coração que ama. Rezemos pedindo a Deus a força do Espírito Santo sobre nós, que nós sejamos fortalecidos, que nós não sejamos insensíveis à dor do outro, mas que você possa aí criar um grupinho no WhatsApp de pessoas que estão afastadas da igreja, que você reúna algumas pessoas, que você comece a acompanhar, que você comece a orar por essas pessoas. Nós não podemos ficar insensíveis enquanto está bom para nós, mas enquanto está bom, oremos, clamemos ao Senhor.
Shandari alabari alabari alari 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 alabari alala. Shandari alabari 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 alabari. Shandari alabari 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 alala iri alala iri alala iri alala. Shandari alabari alari 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 alari. Eu quero te convidar a pedir amor nesses dias, amor em teu coração. Que Deus enche o teu coração com amor, porque o amor é paciente. Nesse tempo em que nós vamos ficando mais em casa, nós vamos ficando irritados, nós vamos ficando impacientes, nós vamos ficando nervosos, nós vamos ficando com o estupim curto. E a gente começa a se degladiar dentro de casa, nós começamos a nos ofender dentro de casa. Mas se esse vírus veio para nos colocar mais próximos uns dos outros, que nós não puxemos as espadas uns para os outros em casa, mas que nós sejamos instrumentos de amor. Mas só dá amor quem tem amor, e quem não tem amor, peça a Deus amor. Tem dia que nós não acordamos amando, mas o Senhor coloca amor em nós. Quando nós voltamos o nosso olhar para o alto, o Senhor nos enche com amor. E é isso que o Senhor coloca em meu coração nesse dia de hoje, para pedir pela tua casa, pela tua vida, que você peça amor em teu coração, que você seja instrumento, uma tocha viva de amor para a tua casa, para a tua família. Uma casa dividida ela vai ruir, uma casa dividida ela vai cair. Porque ela estando dividida, ela cai. O inimigo quer dividir, o inimigo quer fazer a nossa família ruir. Mas você pode, no nome de Jesus, dizer: as armas com que eu luto são mais poderosas. As armas com que eu luto são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. As armas com que eu luto são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 4. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. As armas com que nós lutamos são poderosas, irmãos. A oração tem poder, o jejum tem poder, a caridade tem poder. Oremos nesses dias, dobremos os nossos joelhos, rezemos o texto, clamemos a intercessão de Nossa Senhora, adoremos ao Senhor. Adora o Senhor nesses dias. Clame ao Senhor nesses dias, clamemos ao Senhor a intervenção divina, que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor livre a tua casa do mal, mas o mal do desamor. O vírus não pode roubar a nossa alma, mas o desamor pode roubar a eternidade. Não deixe a sua família se perder. Meus irmãos, peça a Deus humildade, peça a Deus amor. Não deixe a sua família se perder. Não deixa que as brigas sejam o constante na tua casa, mas se coloca diante de Deus falando: Deus, eu preciso te ouvir nesse dia, eu preciso te ouvir nesse dia de hoje. Clame a Deus: Senhor, eu preciso te ouvir, minha casa precisa te ouvir, minha casa precisa da tua palavra, Senhor. Clama a Deus nesse dia, é o clamor de quem volta os olhos para o Senhor. Clame a Deus: Senhor, põe amor em meu coração, derrama a tua graça sobre mim, derrama a força do teu Santo Espírito sobre mim. Meus irmãos, é uma oração de clamor nesse dia, clamando pela tua família, que não haja desamor na tua família, que não haja as pessoas puxando a espada uma para a outra dentro da sua casa, as ofensas, as alfinetadas, as más respostas, as grosserias, mas que Deus coloque em vocês a doçura, a docilidade, a ternura, as gentilezas, o carinho. Senhor meu Deus, eu te clamo pela minha família, eu clamo, Senhor, pela casa dos meus pais, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas. Eu te clamo, Senhor meu Deus, por cada irmão, orando nesse instante por cada irmã. Senhor, abençoa a casa desses teus filhos. Senhor, visita e acende a chama do teu amor em cada casa. Uri alabari 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 alari alari alabasuri cantari alaba.
Ori alabari alari alari alabari alabari alari alabassuri cantari alaba. Quando eu estava orando uns minutos antes, o Senhor me dava a imagem de uma tocha e eu não tive todo o discernimento, mas essa tocha, esse Espírito Santo em forma de fogo, que vem atear fogo em nossos corações, o fogo do amor. Peçamos ao Senhor esse fogo do amor, que o Senhor venha aquecendo os nossos corações. Nós queremos amar, nós queremos uma família que se ama. Meus irmãos, perdoem, é tempo de perdão. Às vezes você que está ressentido com um familiar, se esse familiar contrair um vírus e for para um hospital, for entubado, você não poder reconciliar, você vai sofrer, vai se culpar e vai amargurar. Perdoe, perdoe, não fique guardando ressentimento, mágoa, ferida. Perdoa, perdoe, peça: Deus, põe amor em meu coração. Eu quero amar essa pessoa, eu quero amar o meu pai, eu quero amar minha mãe, eu quero amar minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu vizinho, aquele colega de trabalho, um irmão de igreja. Vai pedindo a Deus: Senhor, põe amor, Senhor, em meu coração. Derrama o teu amor, Senhor, em meu coração. Que esse fogo do Espírito Santo desça sobre ti, que o Senhor incendeie o teu coração com a graça, com a força do céu. E eu peço a Deus que Ele abençoe essa água que você está apresentando. Você não está saindo de casa para abençoar, mas no nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, eu peço que o Espírito Santo venha sobre cada um de vocês que estão apresentando essa água, sobre essa água, e que essa água seja agora um sinal de Deus na tua casa. E eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor esteja sobre ti, que você possa compartilhar esse vídeo. Até o início desse vídeo nós já éramos 903, então avançamos bastante hoje. Hoje os jovens aqui do grupo de jovens, eles começaram a se inscrever, e que você possa ir ainda insistindo, divulgando, para nós orarmos ao vivo. Deus te abençoe, Deus te dê a paz, Deus renove o teu coração. Abraço e até amanhã.